Você está cometendo vários erros durante a menstruação e destruindo sua saúde. Hábitos simples inflamam o seu corpo, causam infecções, doenças graves e podem tirar a sua vida. Hoje você vai descobrir 7 erros que comete durante a menstruação e como se cuidar nesses dias para evitar qualquer problema. O primeiro deles é sentir dor e achar que é normal. Várias mulheres escutaram desde o início da adolescência que, durante a menstruação, tem cólica mesmo, precisa aguentar. Sentir um desconforto leve é comum, mas se você tem aquela dor que te descapacita de ir para o trabalho, que te faz sentir sensação de desmaio, que você chora, toma remédio e não melhora, isso precisa ser investigado. Tem vários relatos de mulheres que falam que passaram toda a vida sentindo essa dor absurda durante a menstruação, que era totalmente insuportável, e as pessoas falavam que não, isso aí é comum mesmo, acontece, você precisa lidar com isso, e depois de um tempo descobriram que eram doenças no útero, endometriose, miomas ou até mesmo problemas no ovário. Hoje em dia, com o acesso à internet, ficou muito mais fácil você descobrir se tem algum problema. Tem vários médicos profissionais que falam certos sintomas que dá para você associar, mas é preciso você saber cada um deles para que resolva o seu problema e que você não sofra por tanto tempo. O segundo erro é você não fazer a higiene correta da sua região íntima. Durante a menstruação, aquele sangue ali é um local maravilhoso para aumentar a quantidade de bactérias e fungos. Se a mulher não sabe a forma correta de lavar, qual o momento certo de trocar o absorvente, infelizmente, coceiras, infecções, corrimentos, maus cheiros podem acontecer. Tem o fato que eu preciso contar para vocês em relação a usar absorventes e a quantidade de tempo que você fica com eles. Não tem somente aquele que é externo, tem também um absorvente interno, tenho certeza que você já viu algum daqueles, pode já ter utilizado aí na sua vida, mas eles não são tão indicados por causa do risco que podem causar. Existem casos de mulheres que esqueceram o absorvente dentro da região íntima por horas, passaram por risco de morte, mas também tem um caso de uma mulher que perdeu a vida por ficar bastante tempo com esse tipo de absorvente. Como eu falei para vocês, o sangue é um ótimo ambiente para multiplicação de bactérias. Se ele fica acumulando principalmente no absorvente, pode causar infecções graves, inclusive a síndrome do choque tóxico, que foi o que aconteceu com essas mulheres. Esse não é um tipo de absorvente indicado por ginecologista. Se você realmente precisar um dia utilizar, tome cuidado, troque esse absorvente pelo menos a cada 3, 4 horas. Não esqueça de tirar. Pode parecer loucura, mas é mais comum do que vocês pensam a pessoa esquecer esse absorvente aí. Em relação ao tempo de troca do absorvente, vai depender bastante do seu fluxo. Se ele é muito grande, você precisa trocar a cada 1, 2 horas. Mas se for menor, pode ser de 3 a 4 horas. Não ultrapasse isso para que você não fique com muito contato com aquele sangue ali. Durante a noite é importante que você não fique com esse absorvente encharcado para evitar as infecções. Você tem a opção de utilizar o absorvente noturno, porque ele consegue absorver um pouco mais de sangue, mas tem opções ainda melhores. Eu estou falando do coletor menstrual, do disco menstrual ou da calcinha absorvente. Essas são algumas opções que estão ficando cada vez mais comuns e as mulheres estão gostando bastante. O disco e o coletor menstrual você insere dentro da sua vagina, da sua periquita, e ele consegue guardar uma quantidade de sangue ali. Você retira, consegue fazer a limpeza, introduzir novamente e consegue ficar a noite inteira, o dia inteiro com esse tipo de dispositivo. São opções muito boas porque você não tem contato direto com o sangue, não aumenta a umidade da região íntima, você pode usar aquele biquíni, a calcinha cavada do jeito que gosta, pode ir para academia, não tem risco de sair e não tem risco de vazar se você estiver nadando. A calcinha absorvente também é uma opção e o nome dela é bem intuitivo, ela vai absorver o sangue, mas não vai causar problemas de aumento de umidade
umidade se você trocar. Mas você precisa ter pelo menos duas para utilizar uma e higienizar a outra. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo especificamente desses outros produtos que você pode utilizar durante a menstruação. Eu vou deixar no final desse vídeo a indicação. Mas, se você utilizar algum desses aí, coloca aqui embaixo e diz como está sendo a sua experiência. O terceiro erro que você comete é utilizar desodorante íntimo e ducha interna, ducha vaginal. É aquela mulher que quer limpar demais essa região, que é sempre bem cheirosinha, com cheiro de flores e de jardim, e quer retirar todo o sangue, a sujeira dali de dentro da periquita. Mas esquece que, ao invés de estar fazendo bem para ela, está fazendo muito mal. Dentro da sua região íntima existem algumas bactérias que são do bem, que a gente chama de lactobacilos. Eles impedem que bactérias e fungos aumentem de quantidade e causem infecções em você, que é o caso da candidíase e da vaginose bacteriana. Cada uma tem a sua característica. No caso da candidíase, tem aquele corrimento com aspecto de leite talhado, uma coceira intensa nessa região. A vaginose tem um corrimento com cheiro de peixe podre. Infelizmente, quando você joga o desodorante íntimo com a intenção de melhorar o cheiro dessa região, todo o equilíbrio dessas bactérias vai mudar bastante. Elas vão perder a sua função. Além disso, a ducha vaginal, além de tirar o sangue que você acha que está tirando de dentro, vai retirar as bactérias que tem ali. Você vai ficar sem elas e sem a proteção também. O jeito certo de você lavar é sempre priorizando o básico e sem esquecer de afastar todas as peles, a região que pode acumular sujeira e sangue. Se você tiver com corrimento ou com sangue com cheiro muito forte, você precisa ir até um ginecologista, saber se está com alguma infecção e precisa de algum tratamento. Parece muito bobo falar aqui para vocês em relação à higiene dessa região íntima, mas é um assunto que é pouco falado. Tem mulher que nunca escutou da mãe, da pessoa que criou ela, como que deve lavar essa região, passou a vida inteira agindo na intuição e infelizmente passa por problemas de infecção. Mas isso a gente tem como resolver. Eu fiz o Código Íntimo, que é um guia, onde eu te explico com vídeos qual a maneira certa de cuidar da sua região íntima, se proteger de qualquer problema com infecção, mau cheiro, corrimento e como evitar que tudo isso aconteça na sua vida para sempre. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. O quarto erro é pensar que quando você está menstruada, não precisa usar preservativo, a famosa camisinha. Tem mulher que fala assim: ah, não, estou menstruada, então não vou engravidar. Pode ir sem nenhum tipo de proteção, mas esquece que a sua ovulação ela pode acontecer ou antes ou depois, e o espermatozoide ele pode viver alguns dias aí dentro do seu corpo, podendo causar uma gravidez inesperada. Sem contar que durante a menstruação, o colo do útero ele fica mais aberto e fica mais propício de micróbios, bichinhos entrarem nessa região, facilitando infecções. O preservativo, a camisinha, é a forma mais segura de você se proteger. Então, não ache que durante a menstruação você não precisa se cuidar. Deve se cuidar sim. E eu não estou falando somente de infecções sexualmente transmissíveis, não. Porque a gente não vai entrar nessa parte de traição, de terceira pessoa no seu relacionamento. As infecções que são causadas pelo desequilíbrio da região íntima também podem aumentar a probabilidade de acontecer e podem aparecer justamente quando o sangue da menstruação para de descer. É muito comum que algumas mulheres falem assim: nossa, doutora, quando eu tô menstruada eu não tenho nenhum sintoma, mas é só a menstruação ir embora que a minha candidíase volta, a vaginose volta. O que que eu faço? O problema pode estar justamente naquela falta de proteção durante a relação na menstruação.
você precisa se cuidar de todas as formas, principalmente se tem esses problemas de repetição, que o tratamento ele demora um pouco mais para terminar. O quinto erro é você dormir com roupa muito apertada. Calcinha apertada, short apertado, principalmente se for com tecido sintético. Rendinha, poliéster, malha fria. Esse é um ambiente maravilhoso para um aumento de bactérias e fungos. Por quê? Fica calor, fica abafado, fica apertado e elas amam e fazem a festa. O jeito certo é você utilizar a roupa mais folgada que tiver aí no seu guarda-roupa. Aquele baby doll que pode estar velhinho, mas que não causa nenhum tipo de incômodo na sua região íntima. Se preferir dormir de calcinha, que seja uma calcinha de algodão e não tão apertada. E aquela mulher que usa coletor menstrual ou disco menstrual tem a opção de dormir só de camisola. O sexto erro é você não trocar de calcinha todos os dias. Realmente é bastante comum disso acontecer porque a mulher está usando ali o absorvente, está pensando que a calcinha não está sujando, mas ela tá sim. Por quê? Você tem saída de secreção, de suor do seu corpo, de toxinas e a calcinha ela vai absorvendo tudo isso porque está em contato com a sua pele. Sem contar que tem momentos que o sangue pode escapar e sujar também. Se a mulher usa a calcinha o dia todo ou mais de um dia, pode aumentar o risco da pele sofrer com irritações, com inflamações, pode causar infecção nessas regiões íntimas também e gerar um problemaço. O ideal é você trocar essa calcinha pelo menos 2 a 3 vezes no dia. Pelo menos quando sentir que ela está com um cheirinho mais estranho, de suor ou sujou de sangue. Se você não tiver muita calcinha que caiba absorvente, se você utilizar esse método, você pode usar uma, lava a outra e sempre fazer essa rotação para evitar de repetir. O sétimo erro é você achar que fluxo muito grande ou coágulos na menstruação é totalmente normal. Tem mulher que desde o início teve essa menstruação que precisava trocar o absorvente a todo momento, sujava, vazava, passava por vergonhas ou até mesmo muitas dores por causa da saída dos coágulos muito grandes. E pensava assim: ah, não, isso aí tá normal, viveu anos assim, porque sempre foi o comum dela. Isso aí pode ser o seu corpo mostrando que tem algo de errado, que é um mioma, endometriose, pólipos ou até mesmo uma hiperplasia de endométrio que pode se tornar um câncer mais adiante. Sem contar que um sangramento muito grande ele pode gerar anemia nas mulheres, que vai causar aquele cansaço, a fraqueza na mulher, queda de cabelo, fraqueza nas unhas. E se você não for atrás para descobrir qual é o motivo, vai viver a vida dessa forma. Você precisa observar se precisa trocar o absorvente a cada 1, 2 horas em todos os dias do ciclo, ou até mesmo se vaza esse sangramento constantemente. Isso pode acontecer no primeiro, no segundo dia do ciclo, que é comum que as mulheres tenham um fluxo maior. Mas se ele perdura até o último, você deve investigar com o ginecologista. Agora vamos falar de mito aqui, porque eu tenho certeza que você já escutou vários. O primeiro deles é falar que não pode lavar o cabelo durante a menstruação. Isso aí eu já escutei da minha avó, da minha mãe, tenho certeza que você também ficou com o cabelo sujo 5, 7 dias porque foi proibida de lavar. Esse mito apareceu porque antigamente falavam que travava a menstruação e a mulher passava mal, tinha tonturas por causa dessa lavagem de cabelo. Só que não associavam ao sangramento da mulher e nem a dificuldade que era para ela ter um banho. Felizmente, a lavagem de cabelo não tem nenhuma associação com o seu útero. Ele vai continuar trabalhando de maneira correta, expulsando o sangue como deve fazer. Inclusive, uma lavagem de cabelo pode ser até mais relaxante, pode melhorar o seu humor, melhorar a sua cólica, ou qualquer sintoma que você esteja sentindo durante essa fase. A segunda coisa que caiu por terra é acreditar que absorvente interno tira a virgindade da mulher. Isso aí realmente é algo que a gente precisa desmistificar.
Porque nenhuma mulher possui um lacre, um selo que, quando ele for tirado, acabou a virgindade dessa mulher, ela já teve relações íntimas. O ímen é uma capa fina e elástica que existe em todas as mulheres e tem vários formatos. Geralmente as pessoas associam o rompimento dele com perder a virgindade, mas isso está mais relacionado com algum tabu criado pela sociedade. Ele pode, inclusive, esticar sem rasgar, você pode colocar absorvente interno que não vai acontecer nada, e se ele realmente se romper, não quer dizer que você perdeu a virgindade, porque isso está mais associado a um conceito social. Perder a virgindade quer dizer que você já teve algum tipo de relação sexual. E menstruação e absorvente não vão fazer isso. Outro mito que foi disseminado de geração por geração e que perdura até hoje é dizer que a mulher menstruada não pode fazer comida porque vai estragar, vai desandar. O bolo não vai dar certo, o pão não vai crescer, a maionese vai estragar. Mas, gente, não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso. A menstruação, ela sai do seu útero, passa pela sua vagina, vai parar ali no absorvente, no coletor, no que você estiver utilizando. Ela não sai e não influencia em nada nas suas mãos, no seu suor, em todas as coisas que você faz. O bolo, o pão, a maionese só vai estragar se tiver alguma coisa contaminada, ou então o fermento que realmente não estava funcionando, estava fraco, ou você errou a receita. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. E se você já escutou algum mito ou tem alguma dessas coisas que você fazia aí no seu dia a dia e não sabia que era errado, comenta aqui embaixo que eu tenho certeza que várias mulheres vão se identificar.